Fala galerinha, beleza? Eu sou o professor Daniel e hoje eu vou dar uma dica de química aqui para vocês. O tema que nós vamos tratar hoje é gases ideais, em especial equações de estado, que são as equações que relacionam as variáveis de estado de um gás ideal. Para isso, pessoal, eu selecionei um exercício aqui que caiu no vestibular da UFPR em 2014. Então nós vamos ler esse exercício, vamos interpretá-lo. Na sequência eu vou falar para vocês sobre as equações que relacionam as variáveis de estado de um gás ideal. E depois a gente vai resolver esse exercício aqui da maneira mais simples possível, beleza? Vamos ler aqui o exercício então e interpretá-lo, galera? Olha lá. Gelo de fogo escondido em permafrost é fonte de energia do futuro? Conhecido como gelo que arde, o hidrato de metano consiste em cristais de gelo com gás preso em seu interior. Eles são formados a partir de uma combinação de temperaturas baixas e pressão elevada e são encontrados no limite das plataformas continentais, onde o leito marinho entra em súbito declive até chegar ao fundo do oceano. Acredita-se que as reservas dessas substâncias sejam gigantescas. A estimativa é de que haja mais energia armazenada em hidrato de metano do que na soma de todo o petróleo, gás e carvão do mundo. Ao reduzir a pressão ou elevar a temperatura, a substância simplesmente se quebra em água e metano, muito metano. 1 metro cúbico do composto libera cerca de 160 metros cúbicos de gás a pressão e temperatura ambiente, o que o torna uma fonte de energia altamente intensiva. Dado R igual a 8,2 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos vezes atm por Kelvin mol. Aí a pergunta: para armazenar todo o gás no interior de 1 metro cúbico de gelo de fogo num cilindro de 1 metro cúbico e a temperatura de 0 graus Celsius, é necessária uma pressão em atm de... Bom, pessoal, então vamos interpretar o exercício aqui. Esse exercício aqui ele nos dá basicamente um gás que vai estar em duas condições. A primeira, vou chamar aqui, vou falar que é uma condição 1, o gás em uma condição 1, que eu vou dizer que é ele armazenado dentro de um cilindro. E esses dados eles estão aqui no final na pergunta, aqui, ó. Para armazenar todo o gás no interior de 1 metro cúbico de gelo de fogo num cilindro de 1 metro cúbico e a temperatura de 0 graus Celsius, aí ele pede a pressão para isso, né? Bom, então essa condição 1 aqui, eu vou ter uma pressão P1, que eu não sei qual é, vai ser a minha incógnita, correto? Aí depois eu vou ter um volume V1, que é o volume do cilindro, que é de 1 metro cúbico, e vou ter uma temperatura T1, que o problema fala que é de 0 graus Celsius. Pessoal, observem que essa condição 1 aqui, na qual o gás está armazenado dentro de um cilindro, ela nada mais é do que uma simulação do gás preso dentro do gelo de fogo, beleza? Galera, e olha só, aqui eu já vou me antecipar a um detalhe. A temperatura aqui ela foi dada em graus Celsius, galera. Mas sempre que nós vamos precisar trabalhar com equações de estado, nós precisamos trabalhar com a temperatura na escala absoluta, que é pra gente aqui a escala Kelvin. Então eu preciso transformar essa temperatura de 0 graus Celsius para Kelvin. E para isso, basta eu adicionar 273 unidades a essa temperatura que está em graus Celsius. Então 0 mais 273 dá 273 Kelvin. Essa é a temperatura aqui na condição 1, que está simulando o gás preso dentro do gelo de fogo, correto? Aí eu vou ter também o gás na condição 2, certo, pessoal? O gás na condição 2. Na condição 2 seria o gás em condições ambiente. E esses dados estão aqui, ó. 1 metro cúbico do composto libera cerca de 160 metros cúbicos de gás a pressão e temperatura ambiente. Então a pressão ambiente, que eu vou chamar aqui de P2, pressão ambiente a gente sabe que é 1 atmosfera, 1 atm, correto? O volume do gás em condições ambiente V2 foi dado aqui, ó, 160 metros cúbicos. Eu vou ter também uma temperatura T2, que seria a temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius. Que transformando para Kelvin também, 25 mais 273 é igual a 298 Kelvin. Esses aqui são os dados que o problema nos fornece, então, para o gás em uma condição 1 e uma condição 2. Então, vejam, galera, o que esse problema aqui ele quer? Ele quer que a gente calcule a pressão do gás na condição 1 para que o gás ele fique armazenado dentro do cilindro nessas condições, volume de 1 metro cúbico e temperatura de 273 Kelvin. E para isso a gente vai ter que fazer uma comparação entre uma condição 1 e uma condição 2 com esses dados aqui que o problema nos forneceu, correto? Pessoal, atenção agora para um detalhe importante que faz parte da interpretação do problema. A quantidade de gás, a massa de gás, ou a quantidade de matéria, que é a mesma coisa que número de mol,
de gás, tanto na condição 1 quanto na condição 2, ela vai ser exatamente a mesma, tá? Aí tem gente que vai questionar, mas professor, olha só, na condição 1 eu tenho gás em 1 metro cúbico, e na condição 2 eu tenho 160 metros cúbicos de gás. Não faz mal, galera, gases se expandem. Então, a partir do momento que há uma diminuição de pressão aqui, pessoal, se a pressão diminuiu, o gás ele tende a se expandir. E se ele se expande, o volume aqui vai aumentar, certo? Agora basta a gente fazer os cálculos e para isso nós vamos precisar das equações dos gases ideais, equações de estado que nós vamos ver agora. Olha só. Essas equações relacionam as três variáveis de estado de um gás. São elas pressão, volume e temperatura. E para um gás, essas três variáveis elas estão intimamente ligadas, de modo que, se uma delas varia, pelo menos uma das outras duas também vai variar. Beleza? E olha só aqui, pessoal, a primeira delas, o que diz a equação geral dos gases? A equação geral dos gases, pessoal, ela compara um mesmo gás numa situação 1 e 2, e ela fala que a pressão do gás na situação 1 vezes o volume do gás na situação 1 dividido pela temperatura do gás na situação 1 é igual à pressão do gás na situação 2 vezes o volume do gás na situação 2 dividido pela temperatura do gás na situação 2. A equação geral dos gases aqui, pessoal, ela tem um adendo que é o seguinte: eu só posso comparar essas duas condições aqui, situação 1 com a situação 2, quando eu tenho a mesma quantidade de gás, tanto no caso 1 quanto no caso 2, certo? Beleza? Aí eu tenho aqui uma segunda equação, que é a equação de Clapeyron, galera. Olha só, o que diz a equação de Clapeyron? Ela fala o seguinte pra gente, ó. Pressão vezes volume é igual a N, que é o número de mol, vezes R, que é a constante universal dos gases, que depende da unidade na qual as demais variáveis são fornecidas, certo? Vezes a temperatura. Então, PV igual a nRT, certo? E detalhe aqui, pessoal, só lembrando, ó, o N, que é o número de mol de gás ou quantidade de matéria, o N pode ser calculado como eminho sobre emão, onde o eminho é a massa de gás, certo? E o emão é a massa molar desse gás, beleza? Galera, agora eu quero frisar para vocês aqui, ó. Vejam só, na equação de Clapeyron, a gente tem aqui um termo que é o número de mol do gás, certo? E vejam o seguinte, na equação geral dos gases eu falei que a situação 1 só pode ser comparada à situação 2 desde que eu esteja trabalhando com a mesma quantidade de gás. Agora, detalhe importante, galera. Caso a gente esteja trabalhando com um problema no qual haja vazamento de gás ou acréscimo de gás dentro de um cilindro, eu preciso trabalhar com o N aqui também, né? Por quê? Porque esse N aqui ele está relacionando a quantidade de gás às demais variáveis, diferentemente da equação geral dos gases aqui, que eu falei para vocês, que só é válida, que a gente só pode utilizá-la quando a gente está trabalhando com a mesma quantidade de gás, tanto na condição 1 quanto na condição 2, beleza? E galera, com respeito aqui à equação de Clapeyron, vejam só ainda o que a gente pode fazer aqui caso esse número de mol ou a quantidade de matéria, quantidade de gás, ela seja constante. Olha só, galera, se eu inverter o primeiro membro com o segundo aqui, ficaria nRT igual a PV. Aí eu vou passar o RT dividindo. Olha só, eu vou escrever tudo aqui, ó. N vezes R vezes T igual a P vezes V. Eu só inverti o primeiro com o segundo membro, correto? Agora eu vou passar o RT dividindo, olha só. N vai ser igual a P vezes V sobre R vezes T. E se eu disser ainda, pessoal, se pelo problema eu souber que esse N aqui ele vai ser constante, CTE é constante, beleza? Isso aqui vai me dar o quê? Eu vou ter que um N1 vai ser igual ao N2, correto? Isso aqui vai me dar o seguinte, olha só. P1 vezes V1 sobre R vezes T1. O R não leva o índice porque ele é uma constante, vai ser igual em qualquer caso. Vai ser igual a P2 vezes V2 sobre R vezes T2. Esse R que é igual a esse R, eu posso cortá-los, certo? E daqui, pessoal, olha só que interessante o que eu chego. Vou chegar aqui que P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Vejam só que coincidência, pessoal. A partir da equação de Clapeyron aqui, certo? Considerando que o N, número de mol, é constante, é o mesmo,
tanto no caso 1 quanto no caso 2, eu cheguei aqui a P1V1 sobre T1, que é igual a P2V2 sobre T2, que é a mesma equação geral dos gases, certo, pessoal? Então, conclusão, equação geral dos gases. Quando que eu vou usar a equação geral dos gases? Quando eu tenho uma relação entre uma situação 1 e uma situação 2, na qual o número de mol na situação 1 e na situação 2 é a mesma, ou seja, a massa de gás não varia, certo? E para a equação de Clapeyron, eu vou utilizá-la quando? Quando eu precisar envolver o número de mol de gás no problema, ou ainda quando esse número de mol de gás na situação 1 ou na situação 2 for variável. Aí eu preciso vir aqui para a equação de Clapeyron. Tudo bem? Voltando lá para o problema que a gente estava analisando, pessoal. Voltando lá para o problema que a gente estava em análise, que é o problema lá da UFPR do gelo de fogo, correto? A gente viu aqui o quê? A gente tem uma comparação entre as condições 1 e a condição 2, certo? Entre as condições 1 e 2. E, além disso, o que mais que a gente tem, pessoal? A massa de gás, o número de mol de gás, tanto na condição 1 quanto na condição 2, é exatamente a mesma, certo? Então, isso me leva a quê? Isso me leva à conclusão de que eu posso utilizar a equação geral dos gases, certo? Professor, mas será que eu tenho alguma vantagem nisso? Com certeza, pessoal. Quando eu utilizo a equação geral dos gases, olhem só, um dado que o problema me forneceu aqui. O R é igual a 8,2 vezes 10 a menos 5, correto? Aí com essas unidades aqui. Galera, se eu utilizasse a equação de Clapeyron, eu teria que fazer cálculos com esse número aqui. E, consequentemente, eu teria que fazer mais cálculos, certo? O problema até deu esse valor de R aqui para gerar confusão, para a gente ter que ir para Clapeyron, ou usar a equação de Clapeyron, ter que fazer mais contas e, por consequência, demorar mais para resolver esse problema. E a gente não precisa disso, né, galera? Pela nossa análise ali que a gente fez, a gente viu que, como a massa de gás na situação 1 é igual à massa de gás na situação 2, a gente pode utilizar a equação geral dos gases, que é mais simples, que necessita de menos cálculos. Então, vamos utilizar a equação geral dos gases aqui, pessoal. Olha lá, ó. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Daqui eu vou tirar o quê, ó? A pressão 1 é a minha incógnita, que eu não tenho. P1 vezes o volume 1 é 1 metro cúbico, dividido pela temperatura 1 em Kelvin, que é 273, vai ser igual a P2, que é 1, uma atmosfera, vezes o volume 2, que é 160 metros cúbicos, dividido pela temperatura 2, que é 298. Galera, observem aqui o seguinte, isso aqui é importante, as unidades da condição 1 e da condição 2 são as mesmas. A gente tem que trabalhar com o problema, com todos os dados com as mesmas unidades, né? Senão a gente vai ter uma incoerência dimensional aí. Beleza. Pessoal, isolando o seu P1 aqui, ó, o que eu vou ter? P1 vai ser igual a 1 vezes 160 dá 160 mesmo. O 273 passa para cá multiplicando, isso aqui é uma proporção, né? Dividido por 298, certo? Beleza? Daqui ainda, pessoal, olha só, eu posso simplificar o 160 com o 298, dividindo por 2, o 160 vai ficar 80 e o 298 fica 149, só para facilitar as minhas operações aqui. E daqui, pessoal, calculando aqui o valor de P1, eu vou chegar num valor de aproximadamente 146 atmosferas. Essa daqui, então, é o valor da pressão que o cilindro deve ter para manter o gás nessas condições aqui, certo? De 1 metro cúbico e 273 Kelvin. Alternativa de letra B. Tudo bem, galera? Beleza? Bom, essa foi a minha dica de química para vocês. Espero ter ajudado vocês aí, galera. Valeu, até a próxima videoaula. Tchau!